O Ministério de Arrependimento e Santidade apresenta 2 de abril de 2004. A poderosa profecia da cronologia do tempo profético de Deus. Avivamento. Os aleijados andam. O grande poder de Deus. Os mudos falam. Yesu. Yesu. Ouvidos surdos abrem. HIV/AIDS é curada e atestada pelas maiores autoridades médicas do país. April 2nd, the year 2004. 2 de abril do ano de 2004. In fact, between 2 p.m. to 4 p.m. it was a tremendous long conversation. Na verdade, foi entre as 2 e as 4 horas da tarde. Foi uma tremenda e longa conversa. The Lord lifted me up and I found myself standing before the throne of God. O Senhor me levantou e então eu me vi de pé diante do trono de Deus. When I was standing before the throne of God, Enquanto eu estava de pé diante do trono de Deus, the glory of the Lord had covered the throne like a mountain. a glória do Senhor havia cobrido o trono como uma montanha. And he made me know that he that sits on the throne was indeed seated on the throne. E ele me fez saber que aquele que se assenta no trono estava de fato sentado no trono. That he made me know, even as the glory covered the throne. Ele me fez saber isto enquanto a glória cobria o trono. So as I stood there, I knew that he was there. Então, enquanto eu estava lá, eu sabia que ele estava lá. And then the second thing he made me know was this. E então, a segunda coisa que ele me fez saber foi isto. He also made me know that he was paying particular attention to everything that was going to happen here. Ele também me fez saber que ele estava prestando particular atenção em tudo que iria acontecer aqui, Where I was standing. onde eu estava. And between me and the throne, there was tremendous glory that covered the entire place. Entre o trono e eu, havia tremenda glória que cobria todo o lugar. The entire. Todo o lugar. Between me and the throne, there was a very minor ridge. There was only one small ridge. Entre o trono e eu, havia apenas uma pequena cordilheira, muito pequena, That seemed to have separated from where I was and the throne. que parecia separar o lugar onde eu estava do trono. And that minor ridge had the glory, but you could see that this is a ridge. E aquela pequena cordilheira que separava tinha a glória, mas você podia ver que era uma elevação. Can I move on now? Next. Posso ir para o próximo? And then as I was standing there, all of a sudden, E então, enquanto eu estava lá, repentinamente, John the Baptist appeared on my right hand side. João Batista apareceu do meu lado direito. Can we move on now? That's why I asked whether you're mature enough to take these things. Podemos continuar? Por isso perguntei se vocês são maduros o suficiente para receber estas coisas. Listen, John the Baptist appeared on my right hand side. Ouçam, João Batista apareceu do meu lado direito. And he went there, went back here. I think I've described on the web all this. E ele foi para lá e voltou para cá. Acho que eu já descrevi isto na internet. And then he turned and began to speak with me. Então ele se virou e começou a falar comigo. And he told me to go tell the four ends of the earth to prepare for the coming of the Lord. E ele me disse para ir dizer aos 4 cantos da terra, para se preparar para a vinda do Senhor. Listen, let's move on step by step. Listen. Ouçam, vamos nos mover passo a passo. Ouçam. As he told me that,
he also said, Quando ele me disse isso, ele também disse the Lamb of God who was slain for the sin of man que o Cordeiro de Deus, que foi morto pelo pecado dos homens, was coming soon. estava vindo em breve. Listen. Ouçam. Then, at that particular moment when he said that, Então, naquele momento específico, quando ele disse isto, I don't know why, somehow I did not understand well what he had said. eu não sei porquê, de alguma forma eu não entendi bem o que ele havia dito. I developed a little argument with him before the throne. Eu comecei a ter uma pequena discussão com ele diante do trono. Why did he have to die? Eu perguntei a ele, por que ele teve que morrer? Did he really have to die? Ele realmente tinha que morrer? And then he said, never mind. E então ele disse, não se preocupe. It was the will of the Father that he dies. Foi a vontade do Pai que ele morresse. And so there was that little, I still remember that little contestation between me and him on that. Então, eu me lembro, começou uma pequena discussão entre ele e eu a respeito disto. I don't know why I felt like, was there no other way to do this? Eu não sei porquê, eu me sentia como, ele realmente, não havia outra forma de fazer isto. That is when I saw a vision within a vision. Foi aí quando eu vi uma visão dentro da visão. That's when the Lord now showed me the day when the Lamb was slain. Foi aí quando o Senhor me mostrou o dia quando o Cordeiro foi morto. I cannot share the full detail, Eu não posso compartilhar todos os detalhes, but I saw. mas eu vi. And when I saw, E quando eu vi, when the Lamb was slain, quando o Cordeiro foi morto, it struck me. aquilo me chocou. And then the voice from the throne said, Então a voz vinda do trono disse, listen, follow very carefully. I'm going step by step. ouçam, sigam-me muito cuidadosamente. Eu estou indo passo a passo. Then the voice from the throne said, Então a voz vinda do trono disse, let me show you what is about to happen. deixe-me te mostrar o que está prestes a acontecer. And I remember E eu me lembro, the Lord lifted me from there o Senhor me levantou de lá and took me to Israel. e me levou a Israel. And when up from above, so I was seeing from above. E quando de cima, eu estava vendo de cima, The first thing I saw a primeira coisa que eu vi was Arafat's tomb. foi o túmulo de Arafat. Big tomb, big. It was fresh. It had just been dug fresh. Um túmulo grande, muito grande, tinha acabado de ser cavado recentemente. Arafat's tomb. O túmulo de Arafat. And from above, from the way the Lord took me above, E de cima, onde o Senhor me levou, so I was seeing all over. So He took me around the Arab world, and this is what I saw. então eu estava vendo tudo, ele me levou através do mundo árabe, e isto foi o que eu vi. I saw light in the homes. It was in the night. Eu vi luz nas casas, era noite. I saw light lamps in the homes. Eu vi luz, lâmpadas nas casas. And this is what I heard. E isto foi o que eu escutei. I heard mourning. Eu escutava lamento Mourning in the Arab world. Lamento no mundo árabe. That's the first thing I saw. 2004, before he died. Esta foi a primeira coisa que eu vi, 2004, antes dele morrer. The next thing I saw when I was above. A próxima coisa que eu vi quando eu estava em cima. I know I've added one part I did not add in Sydney. Eu sei que eu incluí algo que eu não incluí em Sydney. Okay, now listen to this. Ok, agora ouça isto. When I was still there, then he shows me Jerusalem. Enquanto eu ainda estou lá, então ele me mostra Jerusalém. And the voice said, E a voz disse, yes, Jerusalem is the center of the earth. sim, Jerusalém
é o centro da terra. No, don't continue with me. I'm looking at them for a reason. Não, continuem comigo, eu estou olhando para eles por um motivo. Look at this. Olha isto. The voice said, yes, Jerusalem is the center of the earth. A voz disse, sim, Jerusalém é o centro da terra. But now look at this. Mas agora olha isto. The next thing I saw in Jerusalem, A próxima coisa que eu vi em Jerusalém, I saw a change of leadership take place in Jerusalem. eu vi a mudança de governo acontecer em Jerusalém. And when I saw a change of leadership take place in Jerusalem, E quando eu vi a mudança de governo acontecer em Jerusalém, everybody following me very close. That's why I asked whether you are mature enough to take these things. sigam-me cuidadosamente, é por isso que eu perguntei se vocês eram maduros para estas coisas. When I saw the change of leadership take place in Jerusalem, the first one, Quando eu vi a mudança de liderança acontecer em Jerusalém, a primeira, then I saw a second change of leadership take place in Jerusalem. então eu vi uma segunda mudança de liderança acontecer em Jerusalém. But when the second change of leadership took place in Jerusalem, then the Lord took me to all the major capitals of the world. Mas quando a segunda mudança de liderança aconteceu em Jerusalém, então o Senhor me levou através das maiores capitais do mundo. All over the world from above like this. Por todo o mundo de cima, assim. And I saw how there was anxiety across the whole world. E eu vi como que havia ansiedade por todo o mundo. Because they were saying, how this is a right-wing government. Porque eles estavam dizendo, como este é um governo de direita? How will we discuss the peace of Palestine with them? Como que nós vamos discutir a paz da Palestina com eles? So there was anxiety in the whole world, all the capitals of the world. Então havia ansiedade no mundo inteiro, em todas as capitais do mundo. Anxiety consumed them. The Lord took me to the capitals of the world. I was seeing. A ansiedade os consumiu. O Senhor me levou pelas capitais do mundo e eu estava vendo. I was seeing how all the leadership across the world was saying, Eu estava vendo como que a liderança em todo o mundo estava dizendo. how will we discuss peace with these people, the peace of Palestine? Como que nós vamos discutir paz com este povo, a paz da Palestina? That's after the second change. Isto foi depois da segunda mudança de liderança. But listen to this now. Mas ouça isto agora. Everybody following this. Todos sigam isto. Then, as he still lifted me up above the clouds, Então, enquanto ele ainda me levantou acima das nuvens, then I saw aircrafts in the sky. então eu vi aviões no céu. Going where? Indo para onde? To Israel. Para Israel. And when I saw aircrafts going to Israel, E quando eu vi aviões indo para Israel, for me, it's different. para mim é diferente. For those who came before me, Para aqueles que vieram antes de mim, when they saw this, it was different also. para eles foi diferente também. But for me, let me explain what he showed me. Mas quanto a mim, deixe-me explicar o que ele me mostrou. When I saw aircrafts, Quando eu vi aviões, step by step, I've given so many now, but you're following, right? passo a passo, eu já dei tanto agora, mas vocês estão acompanhando, certo? When I saw aircrafts going to Israel, Quando eu vi aviões indo para Israel, he made me see through the windows of the aircrafts up in the sky, in the clouds there. ele me fez ver através das janelas dos aviões lá em cima, no céu, nas nuvens, From where he had lifted me. de onde ele havia me levantado. Through the window, I saw Christians. Através da janela, eu vi cristãos. And he put there particular Christians for me to know these were Christians. E ele colocou lá cristãos específicos para que eu soubesse que estes são cristãos. Going where? Indo para onde? To Jerusalem, to Israel, in aircrafts. Para Jerusalém, para Israel, em aviões. Just continue with me here. Continuem comigo aqui. So when I saw that, Então, quando eu vi aquilo, then again, então novamente, the next part of that vision, a próxima parte daquela visão, I found myself back standing before the mighty throne of God. eu me encontrei de volta, de pé, diante do poderoso trono de Deus. But
Listen to this now. Mas ouça isto agora. As I was standing before the mighty throne of God, Enquanto eu estava de pé diante do poderoso trono de Deus, I realized, oh, John the Baptist had not left. He was still here. eu percebi, João Batista não tinha ido embora, ele ainda estava aqui. And then, at that moment, E então, naquele momento, when I realized he was still here, quando eu percebi que ele ainda estava aqui, when I looked at him, quando eu olhei para ele, everybody here, ouçam todos, when I looked at him and looked at his raiment, it became transfigured. quando eu olhei para ele e olhei para as vestes dele, ele tornou-se transfigurado. His clothes became super glorious. As roupas dele se tornaram super gloriosas. In fact, to the extent that it was shocking, Na verdade, até o ponto em que foi chocante, because the Lord made me know porque o Senhor me fez saber that if I had a pen and I touched his garment with a pen, que se eu tivesse uma caneta e tocasse as vestes dele com uma caneta, you would see it. você poderia ver aquele ponto. That's how super glorious his garment became. Isto é o quão super gloriosas as vestes dele se tornaram. I'm now sharing very sensitive stuff with this church. Eu agora estou compartilhando coisas muito sensíveis com esta igreja. I shared with the Kenyan church, it matured them, this kind of conversation. Eu compartilhei com a igreja queniana e isto os amadureceu. Este tipo de conversa. Remember, he's coming for a mature bride, right? Lembrem-se que ele está vindo para uma noiva madura, certo? Okay. You'd rather get used to handling this kind of matter, right? Ok, vocês têm que se acostumar a lidar com este tipo de assunto, certo? Oh yes. It's time for infants. Time for infancy is out. Infancy, right? Sim, acabou o tempo da infância, certo? Can we mature? Podemos amadurecer? So, his raiment became transfigured. Então, as vestes dele tornaram-se transfiguradas. So when I looked at my raiment, it had also become transfigured. Então, quando eu olhei as minhas vestes, elas também tinham se tornado transfiguradas. It had become glorified. Elas se tornaram glorificadas. Can I move to the next level? Posso mover para o próximo nível? That is when all of a sudden, E isso foi quando, repentinamente, from where he was standing, he raised his right hand like this towards the throne. do lugar onde ele estava, ele levantou a sua mão direita assim, em direção ao trono. And then he said, "Behold the Lamb of God." E então ele disse, eis o Cordeiro de Deus. And then Então, the glory of the throne from this side opened. a glória do trono deste lado abriu. And the most glorious, mighty Lamb of God came out. E então, o mais glorioso, o mais poderoso Cordeiro de Deus saiu. I'm going to share only where I'm allowed to share. Eu vou compartilhar somente até onde me é permitido compartilhar. When he began to come, Quando ele começou a vir, everything became super glorious, tudo tornou-se super glorioso, including where we're standing. incluindo o lugar onde eu estava. And I don't know why I could hear, I heard almost like a hissing sound of glory as it was coming. E eu não sei porquê, mas eu pude ouvir. Eu ouvi como que um som sibilante da glória, assim enquanto ele vinha. At that point I could almost hear a hissing sound of the glory of the Lord. Eu podia ouvir como que um som sibilante da glória do Senhor. Hallelujah. Aleluia! I could almost hear a hissing sound of the glory of the Lord at that time. Eu quase podia ouvir um som sibilante da glória do Senhor naquele tempo. And then, E então, at that point, naquele ponto, as the most glorious Lamb came, quando o mais glorioso Cordeiro veio, as he turned to me, quando ele virou-se para mim, okay, let me add one more thing. ok, deixe-me acrescentar mais uma coisa. Then the ridge disappeared. Então a cordilheira desapareceu. Let me stop there. I cannot discuss more than that point.
Deixe-me parar aqui. Eu não posso discutir além deste ponto. Can I share now on something there? Posso compartilhar a respeito de algo lá? I want to focus on this glorious garment. Eu quero focar nestas vestes gloriosas. Hallelujah. Aleluia! What happened is this. O que aconteceu foi isso. I was going all over the world giving this prophecy. Eu estava indo por todo o mundo dando esta profecia. And then all of a sudden, E então, de repente, the pastors began to call me from across the globe, from the Western Hemisphere, the whatever. os pastores começaram a me ligar de todo o globo, desde o hemisfério ocidental, de todo lugar. Then tell me, man of God, have you watched your news? E me diziam, homem de Deus, você está vendo as notícias? I said, what is it? Eu disse, o quê? The first change of government has taken. A primeira mudança de governo aconteceu. First of all, they said, Arafat, no, he's sick, rather. Não, primeiro eles disseram, Arafat está doente. He's sick. First became sick. Ele está doente. Primeiro ele ficou doente. Man of God, have you watched your news? Homem de Deus, você tem visto as notícias? The first part is fulfilled. Arafat has died. A primeira parte se cumpriu. Arafat morreu. As we went on, again phone calls came. Man of God. E enquanto nós continuávamos, novamente telefonemas vieram. But when I gave the prophecy in Kenya in 2005, Mas quando eu dei a profecia no Quênia em 2005, I told them, I said, this second change of leadership is going to be Benjamin Netanyahu 2. eu disse para eles, esta segunda mudança de liderança será Benjamin Netanyahu II. 2005 from Makini School in Kenya. 2005 na escola Makini no Quênia. And I said, E eu disse, the first Benjamin Netanyahu took place when I was in Israel. Benjamin Netanyahu I aconteceu quando eu estava em Israel. And I was telling them, E eu estava dizendo para eles, the Lord has made me know it is going to be Benjamin Netanyahu 2. He's going to come back. o Senhor me fez saber que é Benjamin Netanyahu II, ele vai voltar. So I was telling people all over. Então eu estava dizendo para as pessoas em todos os lugares. And so, Então, the death of Arafat took place. a morte de Arafat aconteceu. And then, E então, all of a sudden, repentinamente, Ariel Sharon, the prime minister, falls sick. Ariel Sharon, o primeiro-ministro, fica doente. Are you following me right now? Vocês estão me seguindo agora? This is sensitive stuff I'm giving you from the throne. Isto é uma coisa muito sensível que eu estou dando para vocês do trono. The Lord has loved you. O Senhor tem amado vocês. Before we come to this, you need to know these things. Antes de nós chegarmos aqui, vocês precisam saber estas coisas. In them is embedded the secrets of God. Dentro delas estão embutidos os segredos de Deus. And then, I think he was discussing peace in Gaza, wherever. E então, eu acho que ele estava discutindo paz em Gaza ou alguma coisa assim. But he became sick. Mas ele ficou doente. And so, then the first change of leadership took place. Então, a primeira mudança de liderança aconteceu. Man of God, are you watching your news? Homem de Deus, você está assistindo às notícias? The first change of leadership has taken place. A primeira mudança de liderança aconteceu. And so, after that, come 2008. Então, depois disso veio 2008. Man of God, are you watching your news? Homem de Deus, você está assistindo às notícias? Christians are going to Jerusalem. Cristãos estão indo para Jerusalém. Can you turn with me to the book of Isaiah chapter 60? Vocês podem abrir comigo no livro de Isaías, capítulo 60, Verse 8. versículo 8. It's time to do it in this place. Chegou a hora de fazer isto neste lugar, Because Pastor Crawford has brought me here, I have to give it. porque o pastor Crawford me trouxe aqui, então eu tenho que dar isto. This is the hour. Esta é a hora. Isaiah 60 verse 8. Isaías 60, versículo 8. Are we ready? Estamos prontos? Who are these that fly along like clouds, like doves, to their nests?
Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Everybody focus on me again. Todos foquem em mim novamente. When the Lord showed this very dream to Isaiah, Quando o Senhor mostrou este mesmo sonho para Isaías, aircrafts had not been invented. aviões ainda não haviam sido inventados. Not yet. Ainda não. And so, Isaiah saw Então, Isaías viu. they were flying with the clouds. Eles estavam voando com as nuvens. And look, E vejam, every time people are in an aircraft, everybody look at me now. todas as vezes que as pessoas estão em um avião, todos olhem para mim agora. Even yesterday as we were coming. Até mesmo ontem, enquanto nós estávamos vindo. It's about what? The neck. É a respeito do quê? Do pescoço. Whether you're in the aisle seat, window seat, whatever. Everybody's always. Mesmo que você esteja sentado no corredor ou na janela, não importa, todos estão sempre esticando o pescoço. Checking through the window, where have we reached? Olhando através da janela, onde será que nós estamos? Do you understand what Isaiah saw? Vocês entendem o que Isaías viu? Isaiah, now look at the birds in their nests. Isaías viu, olha os pássaros nos seus ninhos. When the birds are in their nests, they are always looking through the lattices. Quando os pássaros estão nos seus ninhos, eles estão sempre olhando através da trama. Who is coming? Whatever. Como que quem está vindo ou algo assim. Did you understand what Isaiah saw? Vocês entenderam o que Isaías viu? And he saw them flying with the cloud, and he knew that these were not Israelites. E ele os viu voando com as nuvens e ele sabia, estes não são israelitas. That's why he asked. É por isso que ele perguntou. He said, flying like the cloud. Ele disse, voando como as nuvens. He said, who are these E ele perguntou, quem são estes that fly along like clouds, like doves to their nests? que voam como nuvens, como pombas nos seus ninhos? Shows me this. Quando o Senhor me mostra isso, The aircraft has been invented. o avião já tinha sido inventado. I can see it. Eu posso vê-lo. And I can see the Christians inside. E eu posso ver os cristãos dentro. But Isaiah saw them look like doves. Mas Isaías os viu como pombas. Holy Spirit. O Espírito Santo. 2008. 2008. Israel was celebrating, I think, 60th anniversary or something. Israel estava celebrando o seu aniversário de 60 anos. Then a lot of aircraft. Then I watched the news. I followed the news. Então, muitos aviões, eu vi as notícias, eu acompanhei. They were saying this is the highest number of touchdowns of aircraft. Eles estavam dizendo, este é o maior número de aterrissagens de aviões We have seen since the state was created. que nós já vimos desde que o Estado de Israel foi criado. Some of you may have gone there. Alguns de vocês devem ter ido lá. That's another prophecy fulfilled. Esta é outra profecia que se cumpriu. But Mas, then, então, when Ariel Sharon was sick, quando Ariel Sharon ficou doente, Ehud Olmert came up. Ehud Olmert veio. Ehud Olmert continued. He began to talk peace again. Ehud Olmert continuou. Ele começou a falar novamente de paz. And I heard that he was sick also. E eu fiquei sabendo que ele também estava doente. And then there was some scandals. E então houveram alguns escândalos. Then all of a sudden, E repentinamente, Benjamin Netanyahu came. Benjamin Netanyahu veio. But even me, I was shocked, by the way. I have to confess this. Mas até mesmo eu fiquei chocado. Eu tenho que confessar isto. I was shocked by something here. Eu fiquei chocado com algo aqui. Let me tell you what shocked me. Deixe-me dizer-lhes o que me chocou. There was a development that shocked me because I did not know he was supposed to go to election. Há uma sequência que me chocou, porque eu não sabia que ele deveria passar por eleições. I did not know it was supposed to be
Benjamin Netanyahu, 2 of 2. Eu não sabia que deveria ser Benjamin Netanyahu 2 de 2. That part also shocked me. Esta parte também me chocou, Because they went to election, then he came back. porque ele foi para as eleições e então ele voltou. Hallelujah. Aleluia! Benjamin Netanyahu came back to become prime minister. Benjamin Netanyahu voltou e tornou-se primeiro-ministro. Then again they went to elections, he came back. Então, novamente, ele passou por eleições e voltou. But one thing that caught my attention was this. Mas uma coisa que me chamou a atenção nisto, When he came to power, quando ele veio ao poder, he chose Avigdor Lieberman ele escolheu Avigdor Lieberman as the Minister for Foreign Affairs. como ministro das Relações Exteriores. And so I saw the whole world having difficulty in engaging with him. Então eu vi o mundo inteiro tendo dificuldade de se relacionar com ele. Hallelujah. Aleluia! I think even now, I've not watched news. Has he come back? Eu acho que até mesmo agora eu não tenho visto as notícias. Ele voltou? Because he was cleared again and he has come back. Yeah. Porque ele tinha saído e então me parece que ele voltou. Sim. Now listen to this. Agora ouça isto. In that vision, Naquela visão, after the second change, depois da segunda mudança, and I came back to the throne, in front of the throne, e eu voltei ao trono, diante do trono de Deus. after the second change, Depois da segunda mudança, then the raiments became glorious. então as vestes tornaram-se gloriosas. Are you with me? Step by step. Vocês estão me acompanhando? Passo a passo. After the second change in Jerusalem, Depois da segunda mudança em Jerusalém, and I came back before the throne, the raiments became glorious. e eu voltei diante do trono, as vestes tornaram-se gloriosas. Let me continue. Deixe-me continuar. After the second change, Depois da segunda mudança, and the raiments became glorious, e as vestes tornaram-se gloriosas, then he said, behold the Lamb of God. então ele disse: Eis o Cordeiro de Deus. Did somebody hear me? Alguém me ouviu? If you didn't understand, I won't explain anymore. Se vocês não entenderam, eu quero então explicar novamente. Sometimes you people have what you call an awful silence. Algumas vezes vocês têm algo que nós chamamos de silêncio terrível. No, it's okay. It's okay. It's meant to bring you people on board. Não, tudo bem, é somente para trazer vocês a bordo. An awful silence, you know. Um silêncio terrível, entendem? Israel feared that silence, right? Israel temia este silêncio, certo? Listen to me. Ouçam-me. And I said, E eu disse: nobody should confuse what I've said. ninguém deve confundir o que eu disse. Because what remains is this. Porque o que permanece é isto. Nobody knows the day or the hour. Ninguém conhece o dia ou a hora. But all I've said is this. When I saw the second change, Mas tudo o que eu disse é isto. Quando eu vi a segunda mudança, then I also saw him come. então eu também vi ele vir. So I did not say that he came during the change, during the second change. Então eu não disse que eu vi ele vindo durante a mudança, durante a segunda mudança. I did not say that. Eu não disse isso. I did not say he came after the second change. I did not say that. Eu não disse ele veio depois da segunda mudança. Eu não disse isso. I only said this. I saw the second change, Eu somente disse isto. Eu vi a segunda mudança. and behold the Lamb. E então eis o Cordeiro. Did you understand? Vocês entenderam? You need to prepare your garments. Vocês precisam preparar as suas vestes. So listen, precious people. Então ouça, povo precioso. I am sharing another vision of the garment. Eu estou compartilhando outra visão das vestes. Another one. Outra visão. I am traveling to Venezuela, Eu estou viajando para a Venezuela. and
I fall asleep on the floor of the airport in South Africa, Johannesburg. E eu adormeci no chão do aeroporto na África do Sul, em Joanesburgo. Oh yes, because, sometimes Jesus never had a home. Vocês sabem que às vezes Jesus nunca teve uma casa. On the rock, the Mount of Olives, he rested his ribs there. Na rocha, no Monte das Oliveiras, era onde ele descansava. Sometimes, things happen when God calls you, right? Algumas vezes as coisas acontecem quando Deus te chama, certo? So, when I was there in the midst of the busy airport, Então, enquanto eu estava lá no meio daquele aeroporto movimentado, then I saw the visions of the Lord. então eu vi as visões do Senhor. I saw the coming of the pale horse, Eu vi a vinda do cavalo amarelo, the prophecy that gave birth to this bloodshed, Tunisia. a profecia que deu à luz a este derramamento de sangue na Tunísia, Cairo, Syria, whatever, down the line. Cairo, Síria, onde quer que seja. However, I also saw something else. Entretanto, eu também vi uma outra coisa. For the first time, Eu vi pela primeira vez, when the church has been taken and she's inside heaven. quando a igreja foi levada e ela está dentro do céu. That was my first time to see the church inside heaven. Esta foi a primeira vez que eu vi a igreja dentro do céu. I have seen the Lord take the church. That I've seen, I think about 4 times. Eu já vi o Senhor levar a igreja. Isto eu já vi, e eu acho que por volta de umas 4 vezes. But I had never seen the church inside heaven. Can I describe? Mas eu nunca tinha visto a igreja dentro do céu. Posso descrever? I saw them Eu os vi, and they were dancing, not dancing, but worshiping in unison. e eles estavam dançando, mas não dançando, eles estavam adorando em uníssono. They were worshiping in unison, Eles estavam adorando em uníssono, in one accord. em um mesmo acorde. The most beautiful worship ever. A adoração mais linda que já existiu. Listen to me. Ouçam-me. And when they went all together on one side, E quando eles foram todos juntos para um lado, their garments, let me describe the garment. as vestes deles, deixe-me descrever as vestes deles. It was long, reached down and flowed a little bit. It's called the train of the garment. Eram longas, chegavam até o pé e então fluíam um pouco. Isto se chama a cauda das vestes. And as they worshipped, they went on one side. E enquanto eles adoravam, eles iam para um lado. From where the Lord had lifted me, Do lugar onde o Senhor havia me levantado, the glory began to flash on me like flashes. 1,000 cameras flashing like this. a glória começou a piscar sobre mim como flashes, como milhares de flashes assim. Flashing on me. That's how the glory was radiating from the garment. Brilhando sobre mim, era assim que a glória estava irradiando das vestes. Listen, precious people. Ouça, povo precioso. I want to stop there and read a scripture. Hallelujah. Eu quero parar lá e ler uma escritura. Aleluia. In each of those visions is a glorious garment. Em cada uma destas duas visões há uma veste gloriosa. Turn with me the book of Exodus 28. Abram comigo no livro de Êxodo 28. Exodus 28. From verse 1. Êxodo 28, a partir do versículo 1. He says, Ele diz: have Aaron, your brother, brought to you from among the Israelites, along with his sons, Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar, so that they may serve me as priests. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e os seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar com ele, dentre os filhos de Israel, para me servirem como sacerdotes. Verse 2, he says, Versículo 2, ele diz: make sacred garments for your brother Aaron to give him dignity
and honor. Farás vestes sagradas para Arão teu irmão, para dar a ele dignidade e honra. If you read other versions, they say, make sacred garments for your brother Aaron to give him beauty and glory. Se você ler outras versões, ele diz: farás vestes sagradas para Arão teu irmão, para dar-lhe beleza e glória. Other versions give that differently. Glory for, you see that? Glory for beauty. Outras versões falam diferentes, mas ele diz: glória para a beleza, Dignity and honor. dignidade e honra. Hallelujah. Aleluia! And further on, look what he says, verse 3. E mais para frente, vejam o que ele fala no versículo 3. Tell all the skilled men to whom I have given wisdom in such matters that they are to make sacred garments for Aaron for his consecration, so he may serve me as priest. E falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me sirva como sacerdote. And so, beyond there, he describes the details of the making of the garment. Então, depois disso, ele descreve os detalhes de como fazer as vestes. The breastplate, the everything, right? O peitoral e tudo mais, certo? Listen very carefully. Ouçam cuidadosamente. Aaron was living in the camp. Arão estava vivendo no acampamento. He was living with everybody else in the camp. Ele estava vivendo com todas as outras pessoas no acampamento. Normal life, Vida normal. usual life, Vivendo como de costume. casual life. Vivendo despreocupadamente. He was there. Ele estava lá. But when the time arrived, Mas quando o tempo chegou, in God's calendar, God's timeline, no calendário de Deus, na linha do tempo de Deus, when the time arrived for Aaron to now appear, quando chegou o tempo para Arão agora aparecer before the Lord, aparecer diante do Senhor. then all of a sudden, this is what you hear. Então, repentinamente, isto é o que você ouve. The Lord now begins to give instruction to Moses. O Senhor agora começa a dar instruções para Moisés. And this is the instruction. E esta é a instrução. Let Aaron be brought out. Traga Arão para fora. Meaning, be separated out. Significando ser separado, tirado para fora. Did you understand? Vocês entenderam? When the time to appear arrives, Quando chega o tempo para aparecer, the first thing the Lord commands is separation. a primeira coisa que o Senhor comanda é separação. Number two, Número 2. follow me. Número 2, sigam-me. He says, Ele diz to be brought out, que ser trazido para fora and now it's as though there is a protocol. é como se agora houvesse um protocolo. It's as though there must be a dressing code. É como se tem que haver um código de vestimenta. When it's time to appear before the Lord, Quando é tempo de aparecer diante do Senhor, he now talks about a sacred garment ele agora fala a respeito de uma veste sagrada that should give him dignity and honor, que deve dar para ele dignidade e honra, glory for beauty. glória para a beleza. Meaning, when he's doing casual here in the camp, he has no dignity and honor before the Lord. Significando que quando ele está vivendo casualmente no acampamento, ele não tem beleza e honra diante do Senhor. Are you still together with me? Step by step. Vocês ainda estão comigo? Passo a passo. New Zealand has to be spoken to, right? A Nova Zelândia tem que escutar isto, certo? Oh yes, this church needs to be spoken to.
Oh, sim, preciso falar com esta igreja. And I think today there is a significant speaking too happening here. E eu acho que hoje há uma conversa significativa acontecendo aqui. Very significant. Today you even said women can come with trousers and more. Muito significativa. Hoje vocês até disseram que as mulheres não podem mais vir com calças aqui. Oh yes. Oh, sim. He is not politically correct, no? Este pastor não é politicamente correto, certo? He only cares about him, eh? Ele só se importa com o Senhor, certo? Listen. Ouçam. He says, Ele diz: when it's time to appear before the Lord, quando chega o tempo de aparecer diante do Senhor, there now appears a dressing protocol. então agora aparece um protocolo de vestimenta, A dressing requirement. um requisito de como vestir-se. And he's saying that dressing would give dignity. E ele está dizendo que aquela veste confere dignidade. You read further on, he says, for his consecration. E você continua lendo e ele diz, para a sua consagração. Do you know what consecration means? Vocês sabem o que significa consagração? You do, I'm sure. Tenho certeza que vocês sabem. Because what happened was this, they had a turban. Porque o que acontece é isso, eles tinham um turbante. And there was a folding there and a writing inside. E havia uma dobra lá e um escrito dentro. And that writing said, Holy unto the Lord. E aquele escrito dizia, Santo ao Senhor. Meaning, separated unto the Lord. Significando, separado para o Senhor. Oh yes. Oh, sim. The moment of truth has dawned on you now. O momento da verdade chegou para vocês agora. He's saying that Aaron now needs a garment. Ele está dizendo que Arão agora precisa de uma veste. A sacred garment so he can get favor before God. Uma veste sagrada para que agora ele receba favor diante de Deus. So when he appears, he is favorable. Favor. Então, quando ele aparece, ele é favorável. I went to Haiti and said, earthquake is coming. And earthquake happened. Eu fui ao Haiti e disse, um terremoto está vindo. E o terremoto aconteceu. I went to Chile and said, earthquake is coming. Live on TV, Global TV. Eu fui ao Chile e disse, um terremoto está vindo, ao vivo na TV Global. TVN, Televisión Nacional de Chile. TNC, Televisão Nacional do Chile. Earthquake is coming. And earthquake happened. Terremoto está vindo e o terremoto aconteceu. I went to Brisbane. I went wherever. Eu fui a Brisbane e a outros lugares. And said, global economic crisis is coming. And global economic crisis happened. E disse, crise econômica global está vindo e crise econômica global aconteceu. Listen. Ouça, I said here today eu disse aqui hoje that I have seen the church appear before the throne, worship. que eu vi a igreja aparecer diante do trono, adorando. That means it will happen. Isto significa que isto vai acontecer. Does somebody understand me? Alguém me entendeu? It is not a joke. Isto não é uma brincadeira. The same tongue. A mesma língua. That's why he makes those earthquakes happen. É por isso que ele faz aqueles terremotos acontecerem. That they may know that even this big one he says will happen. Para que eles possam saber que até mesmo este grande, ele diz que vai acontecer. Those prophecies being fulfilled are not for nothing. They're not for Hollywood. Estas profecias se cumprindo não é para nada, não é para Hollywood. No. They are all linked to the coming of the Lord. Não, eles estão todos conectados com a vinda do Senhor. Even when I say, I see a little child, a cripple, going to be healed. Até mesmo quando eu digo, eu vejo uma criança pequena, aleijada, que será curada. I see one who cannot talk, a lot of detail that I see. Eu vejo alguém que não pode falar. Há muitos detalhes que eu vejo. And I say them, and those people appear in the meeting there.
E eu falo, e então estas pessoas aparecem lá na reunião. There is a message there about the coming of the Messiah. Há uma mensagem lá a respeito da vinda do Messias. Everything is now, right now, about the coming of the Messiah. Tudo agora é a respeito da vinda do Messias. He's warning, he's saying, be careful. Ele está alertando e está dizendo, cuidado! Therefore, whatever he says will come to pass. Portanto, tudo que ele diz vai acontecer. Even the coming of the Messiah will happen. E até mesmo a vinda do Messias vai acontecer. Oh, that's the day I will dance. Oh. Ou este é o dia que eu vou dançar. That's the day you'll understand this rusty man that used to come from Africa. Este é o dia quando vocês entenderão este homem grosseiro que veio da África. And that's the day I will tell you that is what I meant when I told you pray. Este é o dia quando eu direi, isto é o que eu quis dizer quando eu disse, preparem-se. And I hope I don't live to tell you that. E eu espero que eu não viva para dizer isto para vocês. Listen to this. Listen very carefully. I need to cover this very well. Ouçam isto, porque eu preciso cobrir isto muito bem. He's saying Ele está dizendo that when the time to appear before the throne comes, que quando chega o tempo para aparecer diante do trono, there is a garment. há uma veste. And he's saying, as for Aaron and Moses, E ele está dizendo que para Arão e Moisés, he told Moses that there is a skillful one. ele disse para Moisés que há alguém com sabedoria. There are some people who have skill. The Holy Spirit, God has released unto them the wisdom to prepare this garment. Há algumas pessoas que têm a sabedoria. Deus colocou o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, para eles prepararem estas vestes. And Moses, if you follow, went to them E se vocês observarem, Moisés foi a eles. and they prepared the exact garment the Lord needed. E eles prepararam as vestes exatas que o Senhor precisava. Because the Lord had downloaded that program to them. Porque o Senhor havia downloaded aquele programa para eles. How to prepare that sacred anointing garment. Anointed garment. Como preparar aquelas vestes sagradas, aquelas vestes ungidas. And right now in the church, E agora mesmo na igreja, in New Zealand, na Nova Zelândia, first of all, we are about to appear. primeiro de tudo, está muito perto de nós nos apresentarmos. This meeting here today is calling upon the church to prepare to appear. Esta reunião aqui hoje está chamando a igreja para se preparar para se apresentar. And that means she needs a garment. E isto significa que ela precisa de uma veste. And he's saying, if she needs this garment, E ele está dizendo que se ela precisa destas vestes, however, there is somebody that has been given the skill to prepare that garment. entretanto, há alguém a quem foi dada a habilidade para preparar as vestes. Are you with me? Vocês estão comigo? And when I look at the church in New Zealand, E quando eu olho para a igreja na Nova Zelândia, I see that you have not yet engaged him. eu vejo que a igreja na Nova Zelândia ainda não teve um encontro com ele. You have not yet engaged him on the matters of the garment. Vocês ainda não falaram com ele a respeito do assunto das vestes. And that's why when I landed in Gisborne yesterday, I said, why is it so quiet here? É por isso que quando eu aterrissei em Gisborne ontem, eu perguntei, por que está tão quieto aqui? Does it mean these people, then they are not going to heaven? Isto significa que este povo não está indo para o céu? What is the problem here? Qual que é o problema aqui? Because I expected to see movement, Porque eu esperava ver movimento, as I see in Kenya. como eu vejo no Quênia. I've never seen such a thing. Eu nunca vi nada parecido com aquilo. Everybody's calling the radio.
Todos estão ligando para a rádio. Everybody's looking for where to be baptized. Todos estão procurando onde ser batizados. Everybody's saying, how can I walk holier? Todos estão dizendo, como que eu posso andar em mais santidade? They're changing dressing. They're changing their ways. Eles estão mudando as suas vestes. Eles estão mudando os seus caminhos. They're changing their talk. They're changing their walk. Eles estão mudando a maneira de falar, a maneira de caminhar. They're changing everything. And this past weekend, something came up. Eles estão mudando tudo. E nesta semana passada algo aconteceu. Yesterday, not weekend. Yesterday, something came up. Não na semana passada, ontem, algo aconteceu. Thousands of people that have been living without marriage Milhares e milhares de pessoas que estavam convivendo juntos sem casar went to repent and asked to be baptized foram se arrepender e pediram para ser batizados and asked to be taught marriage and to be united according to the Bible. e pediram ensinamento sobre o casamento e pediram para ser unidos de acordo com a Bíblia. I received the report yesterday. Eu recebi esta informação ontem. So, people are deliberately preparing to appear. Então, as pessoas estão deliberadamente se preparando para aparecer. Deliberately, intentionally. Voluntariamente, intencionalmente. Which means putting an effort, not just some, going with the wave. No. Significando que eles estão se esforçando e não indo com a onda, não. There has to be a deliberate preparation here. Tem que haver uma preparação voluntária aqui. And he's saying that garment, E ele está dizendo que aquelas vestes, can I shock you? posso te chocar? That garment was prepared in Isaiah 53. Aquelas vestes foram preparadas em Isaías 53. You saw the travail of the Lord on the cross to give you that garment for free. Vocês viram o penoso trabalho do Senhor para dar estas vestes de graça para vocês. But if you dirten that garment, then you see what happened to Israel in Zechariah chapter 3. Mas se você sujar estas vestes, então você vê o que acontece com Israel em Zacarias capítulo 3. 1-6 happening to you. 1-6 é o que está acontecendo com vocês. When Israel appeared before the Lord. Quando Israel apareceu diante do Senhor. That Joshua you see there, that is Israel. Este Josué que você vê lá, ele é Israel. Appeared before the Lord. Que se apresentou diante do Senhor. And when he appeared before the Lord, e quando ele apareceu diante do Senhor, the garment was filthy. As vestes estavam imundas. And when the garment was filthy, e quando as vestes dele estavam sujas, the enemy also appeared here. O inimigo também apareceu aqui. To claim him. Para reivindicá-lo. To claim her. Para reivindicar Israel. Until the Lord rebukes the enemy. Até que o Senhor o repreende lá. The Lord rebuke you. Isn't this man a stick, a burning stick snatched from the fire? O Senhor te repreende. Sim, acaso este não é um tição tirado do fogo? And then later it tells him, it tells the people, the angels, remove his filthy garment, give him the glorious garment. Até que ele diz para os anjos, removam estas vestes sujas e deem a ele vestes gloriosas. That is when the garment has been filthified, soiled. Isto é quando as vestes sujaram. What does that mean? O que é que isto significa? When the garment is soiled in the church, the enemy claims right over the church. Quando as vestes estão sujas na igreja, o inimigo reivindica direitos sobre a igreja. So you understand where your problems came from? Então vocês entendem de onde vieram seus problemas? The enemy has claimed right over the church. O inimigo tem reivindicado direitos sobre a igreja. Historic right. Direitos históricos. Legal right. Direitos legais. Birthright, whatever right.
Direitos de nascimento, qualquer tipo de direito. Glorious garment, radiant garment. Vestes gloriosas, vestes resplandecentes. And the person the church in New Zealand ought to have been speaking with now is the Holy Spirit. E a pessoa com quem a igreja na Nova Zelândia deveria estar falando agora é o Espírito Santo. Only he has the skill. Somente ele tem a sabedoria, a habilidade. He is delegated to prepare her and present her. Foi delegado a ele prepará-la e apresentá-la. Did you understand me? Vocês entenderam? What is the meaning of that? Qual é o significado disso? That means the Lord is saying Isto significa que o Senhor está dizendo that the wedding rings in the sky are actually spiritual wedding rings. que os anéis de casamento no céu, na verdade, são anéis espirituais. And if they are spiritual wedding rings, E se eles são anéis de casamento espirituais, that means the Lord is saying isto significa que o Senhor está dizendo He is now looking for a purified church, a golden church. que ele agora está procurando uma igreja purificada, uma igreja de ouro, That is worthy of wearing those rings. que é digna de usar aqueles anéis. He's saying, Ele está dizendo if these wedding rings are spiritual wedding rings, que se estes anéis de casamento são anéis de casamento espirituais, then essentially they are announcing the spiritual dispensation in the church. então, essencialmente, eles estão anunciando a dispensação espiritual na igreja. The dispensation of the Holy Spirit. A dispensação do Espírito Santo. When I came to Kenya, Quando eu vim para o Quênia, they did not even worship the Holy Spirit. eles nem mesmo adoravam o Espírito Santo. I began to teach messages on my interaction with the person of the Holy Spirit. Eu comecei a ensinar mensagens a respeito da minha comunhão com a pessoa do Espírito Santo. I began to teach some deep messages when the person of the Holy Spirit appears to me. Eu comecei a ensinar mensagens profundas quando a pessoa do Espírito Santo aparece para mim Talks with me. I began to teach that. e fala comigo. Eu comecei a ensinar isso. And then, E então, now, the church that is there has a reliance on the Holy Spirit. agora a igreja que está lá tem confiança no Espírito Santo. But then, no, before we clap, how about New Zealand? Não, mas agora, antes de vocês aplaudirem, e quanto à Nova Zelândia? That means I have come to announce to you Isto significa que eu vim para anunciar para vocês that now the Lord is looking for a spiritual church. que agora o Senhor está procurando a igreja espiritual. I don't have time to read 1 Corinthians chapter 15, verses 50 to 56. Eu não tenho tempo de ler 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 50 a 56, Where he says, I tell you the truth, flesh and blood will not inherit the kingdom of God. onde ele diz: eu lhes digo a verdade, carne e sangue não herdarão o reino de Deus. And he says, the corruptible must be converted into the incorruptible. E ele diz que o corruptível tem que ser convertido em incorruptível. And he says, the perishable must be transformed into imperishability. E ele diz: o perecível tem que ser transformado em imperecibilidade. He says, the mortal must convert into immortality. Ele diz: o mortal tem que ser convertido em imortalidade. Hallelujah. Aleluia! Precious people, Povo precioso, the message of the two golden wedding rings in the sky a mensagem dos 2 anéis de casamento de ouro no céu is essentially é essencialmente the announcement of the wedding of the Lamb of God. o anúncio das bodas do Cordeiro de Deus. And the Lord is saying,
E o Senhor está dizendo: I know you love your country. eu sei que vocês amam o seu país. I know it's beautiful here. Eu sei que é muito lindo aqui. But he's saying, Mas ele está dizendo: now it is time to prepare for another kingdom. agora é o tempo de se preparar para outro reino. Hallelujah. Aleluia! And I want you to appreciate that we must be a blessed generation. E eu quero que vocês apreciem que nós temos que ser uma geração abençoada To even, you know what shocked me most? para até mesmo, vocês sabem o que é que mais me choca? Was that I gave the prophecy, and when it came to pass, people even recorded it and had it in camera and put on YouTube. É que eu dei a profecia e quando ela aconteceu, as pessoas registraram e colocaram no YouTube. So this only speaks of a very blessed generation. Então, isto só pode falar de uma geração muito abençoada. How dare we even discuss him? You understand? Como que nós até mesmo ousamos discuti-lo? Entendem? Yeah, it raises the question, who are we? This must be a blessed church. Sim, isto levanta uma pergunta. Quem somos nós? Então deve ser uma igreja abençoada. Blessed generation, a blessed dispensation. Uma geração abençoada, uma dispensação abençoada. Even to be able to capture him and have it on your camera, right? Até mesmo poder capturá-lo e tê-lo na sua câmera, certo? So after, when I discuss that, Então depois, quando eu discutir isso, I will be winding down. eu vou trazer uma conclusão. I'll be winding down with some two other conversations. Eu estarei concluindo com duas outras conversas: The rapture of the dead o arrebatamento dos mortos and the golden clock he showed me in the sky. e o relógio de ouro que ele me mostrou no céu. The Bible says, nobody knows the day or the hour. A Bíblia diz: ninguém conhece o dia nem a hora, Not even the Messiah, not even the angels. nem o Messias, nem os anjos. Then why did he show me the clock? Então, por que ele me mostrou o relógio? What time it is up there? Que hora é lá em cima no céu? Mighty Father, I want to thank you today Poderoso Pai, eu quero te agradecer hoje, that you have spoken to these people, your church, porque o Senhor falou com este povo, a sua igreja, your pastors, os seus pastores, and Lord, you've spoken in a very, very stern way. e Senhor, tu falaste de uma forma muito, muito espantosa, Owing to the gravity of these events. devido à gravidade destes eventos. And I ask you, my Father, to quicken their hearts, E eu te peço, meu Pai, para despertar o coração deles, that Lord, they may perceive, para que eles possam perceber, entender the gravity of this and the urgency of this. a gravidade disto e a urgência disto. Lord, I ask that even as this first seed Senhor, eu te peço que esta primeira semente is being laid on this ground of New Zealand from here, que está sendo lançada neste solo da Nova Zelândia a partir daqui, that it will grow and give birth to revival that will hit the whole of this nation. que ela cresça e dê à luz a um avivamento que alcance toda esta nação. Father, you love them, and that is the reason you speak to them. Pai, tu os ama e esta é a razão pela qual tu falas com eles. And I'm asking you, my Father, to prevail upon them, to enable them, E eu te peço, meu Pai, que tu prevaleças para capacitá-los, to unite them, strengthen them, para uni-los e fortalecê-los, seal them up, that they may be able to carry this vision. sela-os para que eles sejam capazes de carregar esta visão And run throughout this land. e possam correr por toda esta nação. Because today, the highway of holiness Porque hoje eles entraram no caminho de santidade. is passing. You are passing it. No poderoso nome de Jesus.